Amém? Quem está contente aqui com Cristo? Amém? Vocês estão na igreja, irmão. Vocês não estão em outro lugar, não. Para vir da glória. Para adiantar as minhas palavras, eu quero ler em Ezequiel 37. A minha tradução é um pouco diferente do que vai ser a final. Eu vou adiantar aqui. Mas é o mesmo assunto do texto. O Vale de Ossos Secos é o tema do capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. 4. Então ele me disse: profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E o 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Então profetizava, houve um barulho de som chocado, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei os ossos e foram cobertos de tendões de carne, e depois pele, e havia neles espírito neles. 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venham os 4 ventos, ó Espírito, e sobre dentro deles desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e puseram-se em pé, como um exército enorme. 14. Porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz a palavra do Senhor. Irmãos, eu estava no púlpito com o irmão do lado e eu ia ler outra palavra. E Deus me trouxe em Ezequiel 37. O meu testemunho é mediante a isso. No ano de 2022, final de ano de 2022, eu perdi meu avô. E foi um baque muito grande. Quando eu morava no interior de São Paulo, eu não tinha muito contato com ele. E ano de 23 foi acontecendo algumas coisas e eu não fui entendendo. Vocês me veem sorrindo, às vezes brincando um com o outro, vocês nunca vão me ver para baixo. Mas no ano de 2023 eu tive uma depressão muito profunda. E no ano de julho, mais ou menos, eu só chorava, eu não tinha mais visão para nada. E mesmo assim eu orava, e mesmo assim eu ia para a igreja, e mesmo assim eu buscava para Deus, eu não entendia o motivo. E Deus eu sofri afundando. Eu cheguei a pesar 72 quilos. Mas eu só chorava, e não ia solução para nada. E mesmo assim eu orava e nunca questionei a Deus. Mas eu falei: Deus, eu sei que é a sua vontade, Senhor. Muitas das vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e nós não entendemos, nós queremos criticar Deus, mas ao invés de criticarmos a Deus, nós temos que perguntar a Deus qual é a sua vontade na nossa vida, Senhor, porque Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem uma solução. E começou a vir em agosto eu comecei a perder peso, ainda mais eu estava triste, mas eu não deixava de ir na igreja, não deixava de tocar, não deixava de buscar. Eu morava no interior de São Paulo ainda, e eu vim para cá em setembro no casamento do meu primo e eu fiquei uma semana. Eu ia embora no domingo e eu fui embora na segunda-feira. Apareceu uma oportunidade de emprego aqui para mim. Eu falei: eu vou. Mas eu falei assim: Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo e eu não sei porquê, mas eu vou, porque eu sei que eu indo vai acontecer alguma coisa, Senhor. E eu vim para cá, irmãos. Eu cheguei com a cara e com a coragem. Eu tinha um emprego, mas eu não tinha um lugar para morar. Eu não tinha nada. Eu vim com a roupa do corpo e uma cesta de roupa só, e a minha fé, porque eu falei: Senhor, se a oportunidade abriu para onde eu queria voltar, é algo que vai acontecer, e eu não sei o motivo, mas o Senhor sabe. Irmãos, e eu vim morar para cá e Deus começou a abençoar a minha vida. Eu fui para minha casa. Meu pai tem algumas casas aqui, uma das casas ficou vazia, eu fui para lá. Irmãos, não pedi ajuda para ninguém, mas Deus foi enviando os anjos dele para me ajudar, para me guiar. Irmãos, e hoje eu moro na minha casa, eu estou comprando os meus móveis aos poucos, mas é porque a minha fé é em Deus. Irmãos, eu nunca critiquei Deus. E no ano de janeiro,
Júnior. Irmãos, e eu falei, Senhor, qual o motivo que é, eu não sei. Mas eu vim, irmãos, eu não queria vir na ceia de março. Mas eu vim conhecer o Júnior e penso um homem do coração bom, irmãos. Eu estou falando porque eu estou na presença dele, não, irmãos. Mas eu vi o amor dele, da família dele. No mesmo dia ele veio se puxando da casa deles. Eu falei, Senhor, eu achei a igreja que eu vou ficar. Porque eu amo, irmãos. Ele abriu a casa dele, irmãos, porque ele me conhecia. Através de indicação, porque eu perguntei não conhecia. Mas ele poderia falar, não, não quero ir para a casa dele, nem nada. Mas eu falei, Senhor, alguma coisa tem ali. E eu vi o amor dele na família dele, irmãos. E eu falei, Senhor, pensou cuidado na minha vida. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas eu falei, Senhor, parece que eu conheci ele há muito tempo e eu conheci ele no mesmo dia. Irmãos, porque a fé em Cristo é a nossa vitória. A fé em Cristo é a nossa oportunidade, irmão. Às vezes a gente questiona Deus porque é por um motivo, mas, irmãos, viva a vontade de Deus, porque Ele veio na nossa vida. Irmãos, eu fui conhecendo depois do Irão, através do Júnior. Eu fui na casa deles, irmãos, e Deus foi abençoando. Eu falei, Senhor, eu vou servir a Ti, Deus, como eu sempre fui. Irmãos, e nisso Deus começou a abençoar. Deus foi me abençoando, irmãos. Pense um jovem que é de oração. Irmãos, eu nunca na igreja que eu no interior eu senti a mesma unção que eu sinto aqui. Mas é porque são jovens diferentes, irmãos, são jovens da unção, são jovens de prosperidade. Eu profetizo, jovens, sobre a vida de vocês. Que Deus derrame a bênção sobre a vida de vocês. Que Deus derrame unção. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Porque eu senti em casa, irmãos. Irmãos, eu vivo, fez 4 meses quase que eu estou aqui. Irmãos, parece que eu conheço todo mundo. Irmão, penso uma igreja abençoada. Irmãos, e eu fui orando a Deus, eu falei, Deus, eu nunca vou reclamar de nada, Senhor. Mas se o Senhor puder, Jesus, abra uma oportunidade para mim, abra uma porta, Senhor. Eu te enviado meu currículo e algumas empresas aqui em Ferraz também para trabalhar na área jurídica. Fiz entrevista. E outra vez eu fui no monte com a Daiane e com o Irão e com o pessoal do Ken. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe a minha vontade, o Senhor sabe de tudo, Deus. Eu não quero me prostrar diante do mundo, eu não quero me prostrar diante de nada, eu só quero me prostrar diante da Tua graça, Senhor. Irmãos, eu moro sozinho, eu poderia sim viver no mundo, mas é melhor viver na graça de Deus, é melhor renunciar ao pecado, é melhor renunciar tudo por Deus, irmãos. E eu fui no monte, eu falei, Senhor, Tu sabes o motivo, Deus. Irmãos, e foi surgir, a gente foi orar, e através Deus falou muito comigo, e eu falei, Senhor, que seja diante da Tua vontade. No dia 12 de julho, foi meu aniversário. Às 20 horas, acho que era 20 horas e 50 minutos, eu fui buscar o bolo do meu primo. E isso foi 21h40 da noite. Eu recebi uma mensagem para eu enviar meu currículo de novo e meu perfil do Instagram. Né? Porque as pessoas hoje elas estavam olhando. E eu falei, Senhor, eu vou enviar, mas que seja feita a Sua vontade. E eu fiz entrevista num outro dia, irmãos, para os irmãos verem como é Deus. Era para a gente sair no horário, a gente provou a saída. Foi o tempo de eu fazer entrevista. Irmãos, e hoje eu estou, amanhã eu começo a trabalhar, irmãos, no setor de São Paulo, com a parte jurídica.